Ficarem bem entendidos os dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 87, que repete vários deles. O resto da legislação, vou encher vocês com isso. É brincadeira. Peguem a fundo essa parte para dominarem, perguntem à vontade, né? Participem sempre das perguntas, porque é fundamental entender essa parte. Mas vamos adiante, vamos conhecer outras hipóteses de não incidência previstas na Lei Complementar 87. Vamos lá. Artigo 3º, inciso 6º. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Cuidado, gente. Aqui é transferência de propriedade de estabelecimento. Não é transferência de uma mercadoria de um estabelecimento para outro, absolutamente não é isso. É transferência de propriedade de estabelecimento. Ou seja, minha gente, a empresa A adquiriu a empresa B, trocou de titularidade a empresa B. As mercadorias dessa empresa B serão transmitidas para o adquirente, a empresa A. Essa transmissão, em função da transferência de propriedade de estabelecimento, não é tributada pelo ICMS, embora seja uma circulação de mercadoria. Mas não há tributação do ICMS por força do artigo 3º, inciso 6º da Lei Candir, da Lei Complementar 87. O detalhe que eu quero aqui chamar a atenção é que eu coloco a lei de uma forma prática, com esquemas, nas tabelas, mas absolutamente tudo que está na lei está aqui, nesses esquemas. Não é um resumo, é uma forma de colocar a lei de forma mais didática, com todos, absolutamente todos os detalhes previstos na lei. Ok? Porque pode lhes dar a falsa impressão, na medida em que eu coloco essas questões em planilhas mais fáceis de serem visualizadas, que seria um resumo. Não é absolutamente. São todos os detalhes previstos na lei de uma forma mais didática, esquematizada. Ok? Mas nós temos 9 hipóteses de não incidência, só vimos 6. Vamos ver as outras? Vamos lá. Artigo 3º, inciso 7º. Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia. Inclusive, a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor. Então, operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia. E a gente, como é que funciona isso? Eu vou pedir ao pessoal do estúdio que coloque uma tela em branco para que eu possa esquematizar isso. Esses esquemas ajudam muito a guardar, porque você vê a imagem e aí já fica tranquilo essa questão da fixação deste detalhe da lei. Então, vamos lá. Alienação fiduciária em garantia. Inclusive, né, a transferência da posse em função do inadimplemento do devedor. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos aqui uma empresa que vende um automóvel para o nosso consumidor. Mas o nosso consumidor não tem grana, não tem dinheiro. Aqui é uma hipótese de incidência do ICMS, sem dúvida nenhuma. Né? A circulação da mercadoria. Legal. Mas esse cara resolveu comprar um carro mais caro, estava sem dinheiro, sem grana, e precisou de um empréstimo. Então, esse indivíduo foi em uma instituição financeira
foi lá numa instituição financeira e pegou um dinheiro emprestado. Quando ele pegou esse dinheiro emprestado, o domínio do bem foi transferido para a instituição financeira. É lógico que o indivíduo fica na posse do bem, evidente, mas o domínio foi transferido. E quando ele acaba de pagar, o domínio volta para o indivíduo. Maravilha. Mas se esse indivíduo for inadimplente, portanto, se houver inadimplência, o que acontece neste caso em que há inadimplência? A posse do bem é transferida para o credor. Porque aquele bem, por isso a alienação fiduciária em garantia. Aquele bem estava dado em garantia e, portanto, agora ele passa, a posse do bem passa para a instituição financeira, para o credor. Ora, minha gente, esta situação aqui, transferência desse domínio, a transferência desse domínio e a transferência da posse em função do inadimplemento do devedor. Todas essas hipóteses são consideradas hipóteses de não incidência do nosso ICMS em função do artigo 3º, inciso 7º, que acabamos de ver. Portanto, são hipóteses de não incidência do nosso ICMS. A transferência do domínio aqui, a volta do domínio depois que ele pagar, ou a transferência da posse em função do inadimplemento. Cuidado que aqui ocorre ICMS, na circulação da mercadoria. Legal? Muito bem. Mas voltando para mim, e pessoal do estúdio, por favor, vamos voltar lá para os nossos slides, para que a gente possa continuar estudando as hipóteses de não incidência do nosso ICMS. Nós vamos para a próxima hipótese de não incidência, que diz respeito ao arrendamento mercantil, ao leasing. Então vamos lá. Artigo 3º, inciso 8º. Operações de arrendamento mercantil não compreendido, não compreendido a venda do bem arrendado ao arrendatário. Arrendamento mercantil, leasing. Ora, como é que funciona isso? Nós vamos também fazer um esqueminha. O pessoal do estúdio vai colocar a tela em branco para que a gente possa fazer um esquema, para que você entenda perfeitamente como funciona essa questão do leasing, do arrendamento mercantil. Legal? Vamos lá, pessoal. Coloquem lá para mim uma tela em branco, para que eu possa colocar, fazer um exemplo. Esses esquemas práticos facilitam, já disse, imensamente. Só de olhar para a figura, vocês já vão lembrar perfeitamente do que se trata. Então vamos lá. Arrendamento mercantil ou leasing. Vamos imaginar que nós temos aqui aquela agência de automóveis que vai vender o indivíduo, vai vender o carro. Esse carro é vendido para o arrendatário. Arrendatário. Perdão, para o arrendante, a empresa arrendante, que vai fazer um contrato de arrendamento mercantil ou leasing com esse indivíduo aqui. Como é o arrendamento mercantil ou leasing? O indivíduo tem, por exemplo, ele vai pagar algumas prestações, vamos imaginar que tenha sido feito da seguinte forma: 20 prestações de
R$3.000, 20 prestações de R$3.000, mais um valor residual de R$10.000. Este é o contrato de arrendamento mercantil ou leasing. Ou seja, o indivíduo paga as 20 prestações de R$3.000 e tem direito, se assim quiser, a exercer o direito de compra pelo valor residual de R$10.000. Esta é a questão do arrendamento mercantil, também conhecido como leasing. Então, aqui, a incidência do ICMS, normalmente. Mas esta saída daqui é uma hipótese de não incidência. No entanto, se esse indivíduo aqui, se ele realiza a opção de venda, nesta hipótese, haverá incidência do ICMS, devido pelo arrendante sobre o valor residual de R$10.000. Então, cuidado, sobre o valor de 60.000, que foram as prestações iniciais, não haverá incidência do ICMS, porque é como se fosse um aluguel. Mas se no final do período o arrendatário resolver realizar a opção de compra e comprar o bem dando o valor residual de 10.000, haverá incidência sobre este valor residual do nosso ICMS. Portanto, minha gente, como é que funciona a não incidência? A não incidência é tão somente nesta hipótese aqui, da saída do bem do arrendante para o arrendatário, mas na hipótese do arrendatário realizar a opção de compra, passa a incidir o ICMS e o contribuinte é o arrendante. E será pago pelo valor residual, o nosso ICMS. Esta é uma hipótese importante.